diagonal. Belezinha? Ficou tudo. Opa, a chamada agora está sendo gravada. Se você está assistindo isso pelo YouTube, seja bem-vindo. É a pena que você não esteja online. Essa é a aula de 16 de março de 2021, de História. E aí, basicamente, primeiro, eu vou dar umas orientações rápidas para vocês sobre formas de estudar comigo aqui nas nossas terças ao vivo. Beleza? São 3 pontos que a gente tem aí para estudar, tranquilo? Fiquem atentos aos 3, porque os 3 são muito importantes. O primeiro ponto, então, alguém quer participar da chamada? Vitor FF Gustavo. Vitor FF, seja bem-vindo. Fique atento nas próximas aulas, porque eu não vou permitir a entrada de alunos sem a credencial da escola, beleza? Usem sempre o e-mail da escola para acessar a aula ao vivo, porque pode dar uns probleminhas de compatibilidade aí. De boa? Então, se você tiver algum problema com o teu e-mail da escola, avisa o pessoal da secretaria e pede socorro que eles te ajudam. Beleza? Bom, voltando aos 3 pontos sobre a aula ao vivo. O primeiro ponto, evitem atrapalhar a aula da galera. Somos 20 e poucas pessoas online aí agora, e se todo mundo ligar o microfone ao mesmo tempo, vai virar um pardieiro, né? Vai virar uma feira, olha a banana, olha a laranja, não vai funcionar, né? Então, deixa o seu microfone desligado. Não precisa deixar a sua câmera ligada, a não ser que você queira que eu veja você. Eu acho legal, porque parece que eu estou em sala de aula, igual o Gustavo aí. Tudo bom, Gustavo? João Ricardo também está aí, o Silvio também está aí, estou vendo vocês. É muito, muito legal conhecer vocês, é um prazer. No mais, se você não quiser deixar... a Ashley também tinha ligado a câmera. Muito bom, todo mundo com os cabelos bem arrumados. Deixa eu ver se a minha careca está aparecendo. No mais, olha, Gustavo, você é bem loirão, cara. Que massa, velho. Legal, legal. Na próxima eu ligo a câmera. De boa, Emily, tranquilo. Só se vocês estiverem à vontade. Não é obrigatório ligar nem a câmera nem o microfone, tá bom? Se você quiser fazer uma pergunta, então, tem o íconezinho aí da mãozinha, você levanta a mão para não atrapalhar o andamento da aula. Tranquilo? Então, evitem deixar o microfone o tempo inteiro ligado, a não ser que você queira fazer uma pergunta. Esse é o primeiro dos 3 pontos que a gente precisa saber sobre as aulas ao vivo. Tranquilo? O segundo ponto, que é muito importante também, como é que vai funcionar o aprendizado de vocês? Não consigo ligar a câmera porque estou no PC. Sem problema, Vitor. Como eu falei, não é obrigatório. O segundo ponto dos 3 principais que a gente precisa saber. Como é que funciona o aprendizado no seu cérebro? O que seu cérebro tem que fazer para conseguir devorar conhecimento? Basicamente, o cérebro humano funciona com estímulos. Então, imagina o seguinte, qualquer coisa que você queira aprender, por exemplo, aquele mapa do Free Fire, eu nunca joguei Free Fire, mas imagino que tem uns mapas específicos ali, e você está querendo treinar para pegar a manha, né, para ficar ali de MVP, se sair bem na partida, matar todo mundo e tal. Como é que você vai ter que fazer para ficar bom no Free Fire? Você vai ter que treinar, não é? E esse treinamento vai incluir vários estímulos diferentes. Você vai conhecer o mapa, o estímulo visual, você vai ter que olhar, conhecer os pontos onde dá para se esconder e onde não dá, não é? Ao mesmo tempo, você vai ter que treinar os seus dedos, o seu tato, né? Tem que reagir rápido, alguém atirou, se esconde atrás da parede e tal, tudo isso é estímulo, né? Só que dessa vez com os dedos ali no celular, e assim por diante. Quanto mais estímulos diferentes, mais rápido o seu cérebro vai aprender. A gente aprende rápido os joguinhos porque eles estimulam muito o cérebro. Então, você está vendo o joguinho, você está escutando os sons do joguinho, você está interagindo com o joguinho e assim por diante. Em história é a mesma coisa. Enquanto eu estiver aqui falando e apresentando e etc., você pega o seu caderno, se você ainda não está com o caderno aí, já deixa ele a postos, e você vai se comportar aí como se estivesse na escola, tranquilo? Pega a caneta, pega o caderno, fica atento no que o professor está falando, anota o que você achar que é importante, anota os tópicos e assim por diante. Beleza? É como se estivesse em sala de aula mesmo. Esse é o segundo ponto. Tranquilo? Estimule o seu cérebro. Ouça eu explicar o conteúdo. Observe as apresentações que eu estou colocando para você e escreva o conteúdo no seu caderno, porque dessa forma você vai se lembrar mais fácil quando chegar a época de fazer atividade e avaliação. Tranquilo? E o terceiro ponto que você precisa saber aí sobre as nossas aulas ao vivo é sobre o conteúdo. Como assim? Qual é o conteúdo que a gente vai estudar ao vivo? Eu só vou poder estudar pelas aulas ao vivo? Claro que não. A gente só tem aula ao vivo a cada 15 dias. Na terça-feira que vem, você não vai ter aula de história, e sim de geografia, porque geografia faz parte do grupo 2, beleza? Então, como é que vai funcionar? Na aula de hoje, ao vivo, aqui no Google Meet, eu vou passar um resumão de toda a matéria que a gente vai estudar
nessa semana e na semana que vem. Vai passar, então, a matéria de 2 semanas, resumidamente, aqui ao vivo para vocês. Ao longo da semana, eu vou botar mais vídeos que eu vou gravar aqui em casa, vou pegar vídeos do YouTube, tem uma professora que eu gosto muito, chama Débora Aladim, se você não conhece ela, já procura para seguir no YouTube, que ela é excelente, eu vou botar uns vídeos dela lá para vocês, e assim por diante. Mas os tópicos principais são esses que eu vou passar hoje. Então, você vai pegar no seu caderno aí, escrever os tópicos da aula de hoje, e ao longo das próximas semanas, eu vou colocar o conteúdo que vai estar ali dentro de cada um dos tópicos. Beleza? A Eduarda conhece a Débora Ladim, muito bom. Ela é excelente, ela é bem novinha, assim. Eu tenho 32 anos, ela deve ter uns 20, sabe? Ela é uma menina bem novinha, mas ela é uma boa professora. Pois bem, tá claro para vocês os 3 pontos de aula ao vivo, então? Recapitulando. Primeiro, comporte-se, não deixe o seu microfone ligado se você não estiver fazendo uma pergunta. Levanta a mão de boa para não virar bagunça, beleza? Segundo ponto, estimule o seu cérebro, escreva no seu caderno, pega o seu livro se você tiver, pega o conteúdo. Enquanto estiver na aula ao vivo, exercite o cérebro, beleza? E ponto número 3, a aula ao vivo é um resumão, não vai ser todo o conteúdo e vai ser um pouquinho corrido. Então, não conte só com a aula ao vivo, fique de olho na plataforma. Tranquilidade, meus queridos? Algum problema aí? Traumas, choros, problemas? Traumas, choros, tristezas, depressões? Eu não sou terapeuta, mas eu aceito te ouvir se você estiver muito triste. Fale comigo. Queridinhos, então sejam muito bem-vindos à aula de História. Hoje é dia 16 de março, como eu estava falando. Se você já tem o livro, estamos na página número 7. Se você não tem, não precisa se preocupar. Essa apresentação de slides que você está vendo aí vai estar na plataforma para você baixar em PDF. Esse vídeo vai estar gravado e o link também vai estar lá no YouTube para vocês também na plataforma. Então não se preocupa, tá bom? A gente vai conseguir aprender bem, prometo. Qual é o conteúdo, então, que a gente vai começar a estudar nesse começo do primeiro bimestre, que é o começo do ano? Olha, começo de tudo, né? O começo é bem no princípio. E o princípio é o iluminismo. O iluminismo é o ponto principal que a gente vai estudar nesse bimestre, porque foi um pensamento que mudou o mundo. Em história, a gente vai estudar aí, ao longo das nossas aulas, vários pensamentos que mudaram o mundo. É ou não é? Por exemplo, no ano que vem, quando vocês estiverem no 9º ano, vocês vão estudar a Segunda Guerra Mundial. E tem um pensamento de um maluco chamado Adolf Hitler que mudou o mundo. Ele tinha um pensamento, vou matar todo mundo. Olha que pensamento louco, né? Mudou o mundo, sim, a gente teve que matar ele antes que ele matasse todo mundo, né? Então a história está cheia desses pensamentos que mudam o mundo, beleza? Só que o iluminismo era um pensamento originalmente muito bom. Por quê? Bom, basicamente ele era um movimento filosófico, ou seja, uma corrente de pensamento da filosofia humana que se baseava na razão, fazendo oposição à religiosidade tradicional. Bom, o iluminismo surgiu ali na modernidade, em 1800 e pouco, 1700 e pouco, nesses séculos em que a Idade Média estava acabando, tá entendendo? O mundo moderno começava a surgir, onde antes a gente tinha castelos e cavaleiros e reis, agora o mundo evoluía e a gente começava a ter máquinas a vapor e fábricas e carros. O mundo moderno ele estava nascendo, tá entendendo? E o mundo moderno precisava de respostas. A gente não pode fazer uma pergunta para o padre: ô padre, por que eu tenho um emprego tão bosta, cara? Meu emprego é horrível, eu trabalho pra caramba, não ganho nada, meu trabalho é uma droga, padre. E o padre te responde assim: meu filho, é porque Deus quis. O iluminista é o cara que fala: pô, cara, como assim porque Deus quis? Nada a ver essa história aí. Tá entendendo? Essas explicações religiosas, elas não satisfaziam mais as pessoas que começavam a seguir o iluminismo. Elas diziam: pô, porque Deus quis, não, velho. Tem que ter um motivo, sabe? Tem que ter um propósito, deve ter uma explicação melhor. Sei lá, meu trabalho é uma droga porque eu não estudei, ou porque eu vivo numa cidade que é uma droga e está na hora de me mudar para outro lugar, ou sei lá, deve ter uma explicação racional, beleza? O iluminismo, então, ele propõe a razão, ou seja, a lógica, a dedução. A implica em B. Eu sou feio, logo não namoro. Isso é lógica, tá entendendo? E o iluminismo ele girava em torno de lógica, não é? Então, as coisas elas precisam ter explicações. Não é porque Deus quis. Isso é religiosidade tradicional.
é pensamento medieval, lá de castelo, de cavaleiro, a gente não vive mais esse tempo, beleza? Eles acreditavam, então, os iluministas, aliás, se você estiver escrevendo no seu caderno aí, o título da primeira página aí será O Iluminismo, igual você está vendo aí na apresentação, beleza? E aí você pode escrever mais ou menos o que você estiver entendendo, ou pode copiar a apresentação, se você quiser. Eu acho meio bobo copiar a apresentação inteira, porque você já vai ter ela em PDF, né? Acho melhor você escrever aí o que você estiver entendendo do que eu estiver explicando, ou sei lá, a parte que você achar mais interessante, e assim por diante, beleza? Então, continuando. Os iluministas, eles acreditavam em um progresso constante da humanidade, rumo a um futuro moldado pela ciência. Tem muita gente que chama isso de otimismo. Quer dizer, o mundo vai sempre melhorar. Está sempre melhorando, sempre progredindo. Alguém aí discorda dessa visão? O mundo está sempre caminhando para melhor. Alguém acha que pode ser diferente? Não. Não. Não? A gente só progride mesmo? Está sempre tudo melhorando mesmo? Será? Vou te contar uma história. Quando eu era pequeno, tipo da idade de vocês, não tinha funk, velho. Consegue imaginar isso? Um mundo sem funk? Tudo bem que alguns de vocês devem gostar de funk, mas pessoalmente eu acho o estilo de música horrível. E aí quando me perguntam, olha, há 20 anos atrás não tinha funk, há 30 anos atrás não tinha funk, hoje tem. Pô, o mundo piorou, né, cara? Tipo, inventaram funk, velho. O mundo tá piorando. Tá entendendo? Tô entendendo, professor. Eu também acho que funk é horrível, mano. Não é, cara? Então, assim, claro, brincadeiras à parte, sem ofensas aí para quem gosta de funk, mas brincadeiras à parte, essa regra aí que os iluministas imaginavam de que o mundo sempre melhora, ela não é verdadeira, beleza? O mundo às vezes piora, e todas as guerras são provas disso. Tranquilo? Então, a gente está indo bem, está criando quadros e filmes e coisas e cultura, daqui a pouco vem uma guerra e destrói tudo. O mundo às vezes ele piora. Beleza? A vibe da vida sem funk, deixa eu ver aqui, ó. Ai, meu Deus, será que eu ofendi um funkeiro? Sem funk deveria ser incrível. Pois é, Maria Luísa, imagina, tinha axé, né? Que é aquele negócio que vem da Bahia, e na boquinha da garrafa, e não sei o quê, mas não tinha funk, pelo menos. Eu não gosto muito, mas sou fã de músicas internacionais, respeito quem gosta. Pois é, Aline, respeito é fundamental, né? Igual eu falei, é brincadeira, tá, galera? Nada contra se você escuta um funk aí, de boa. É brincadeira. Então, todas as Meu guerras da funkeiro. nossa história. Como é que é, Hector? Eu não ouvi. Não, eu liguei o microfone aqui, tá bugando tudo. Tá ligando a câmera aqui toda hora. Ah, tá certo. O K-pop é horrível também, Não é? na minha Ó, opinião. Na minha alguém opinião. escuta K-pop aí, tá? Enfim, muito bom. Então, assim, o mundo ele vai mudando, né? Surgem coisas novas, igual o K-pop, que é uma parada bem nova, né? 5 anos atrás não existia. Minha família toda ama funk, K-pop é muito bom. A minha esposa também gosta muito de K-pop. Ela assiste até aquelas novelas coreanas, esses negócios. Então, assim, o mundo ele muda muito, né? E coisas novas surgem o tempo todo. E o que é melhor, o que é pior, o que é progresso, isso tudo é discutível. Tá entendendo? Blackpink. A minha filhinha escuta Blackpink. Pois bem, então veja bem, quando acontece uma guerra, ou muita destruição, ou episódios de genocídio, como a gente vai estudar esse ano aí, no ano que vem principalmente, a gente consegue ver bem claramente que o mundo não está só progredindo, beleza? Professor, Diga, Hector. a gente vai estudar sobre a Guerra Fria? Guerra Fria, sim, no ano que vem, é um conteúdo do nono ano. Mas esse ano a gente também vai estudar algumas guerras, beleza? A gente vai estudar umas paradas bem Da hora. sinistras aí também. A galera tá louca aí no chat falando que gosta de Blackpink, dos coreanos e tudo. Beleza, calma, galera, calma. Os coreanos Concentrem, tá metendo louco. não é? Bom, senhores, então, prosseguindo. Eles acreditavam nesse progresso constante. E como eu estava falando, qualquer guerra é capaz de nos provar que essa guerra não é, que essa evolução, ela não é, esse progresso não é constante. Às vezes a gente regride, beleza? Infelizmente, é assim que funciona. Politicamente, ou seja, se aplicando esse pensamento do iluminismo na política, principalmente na França, eles se opunham ao absolutismo, que era o poder absoluto do antigo regime, aquele momento lá em que o rei da França manda e todo mundo obedece. Galera do chat, se acalmem, se acalmem. A gente vai ter um tempinho no final aí para falar de música que vocês gostem, não se preocupem.
Não percam o conteúdo por causa de K-pop, hein? Se liga. Pois bem, o que era o antigo regime, então, que esses iluministas tanto detestavam? Basicamente, o antigo regime era a religião aplicada à política. E essa história de antigo regime é muito legal, porque tem vários países hoje em dia que ainda vivem no antigo regime, sabiam disso? A gente tem alguns países no mundo hoje, em 2021, que são governados como eram governados lá na Idade Média, na época dos castelos e espadas e cavaleiros, sabiam? A Inglaterra, por exemplo, ainda tem uma rainha em um castelo, com coroa e tudo mais. Essa rainha A aí tá Inglaterra bem ainda velha, aliás, hein? Pois é, né? A rainha parece que morre nunca. A Suécia ainda é uma monarquia, a Noruega ainda é uma monarquia, tem alguns países na África que ainda tem reis, beleza? Inclusive, a gente tem um país na Europa chamado Luxemburgo, que é governado por um duque. É bem medieval mesmo, assim, ele usa armadura quando ele aparece em público. É uma parada bem legal. Procura depois sobre o Ducado de Luxemburgo. É uma parada bem maneira. Pois bem, absolutismo, então, é esse sistema de governo antigo, lá da Idade Média, que legitimava o poder dos reis. Olha a galera rindo da rainha, rapaz. Se liguem, se liguem. O absolutismo era aquele sistema de governo lá que legitimava o poder dos reis por meio da religiosidade católica. Então, se alguém lá na Idade Média perguntasse, pô, por que a rainha manda na Inglaterra, mano? Um padre vai te responder, porque Deus quis. Foi um padre que colocou a coroa na cabeça dela, igual você está vendo aí na foto, beleza? Se acalmem, pessoas. Olha o Ed falando aí, se acalmem, relaxem. Basicamente, quem coloca a coroa na cabeça de um rei ou uma rainha é sempre um padre. Isso aí tem um significado profundo, porque quer dizer, Deus é quem governa esse país, tá entendendo? Deus é que governa essa nação por meio do rei. O Papa é que coroava o rei, principalmente os reis mais importantes, né? Eles eram nomeados por Deus dessa forma. O primeiro professor que acerta o meu nome, vixe, aí é mal, hein? Continuando, acalmem-se. Continuando. Desse modo, então, quem garante a autoridade do rei é o próprio Criador, beleza? Mesmo hoje em dia, como eu falei aí, essa explicação ainda se aplica à Inglaterra de hoje em dia. Por que a rainha da Inglaterra pode mandar no país inteiro? Ora, porque Deus quis, né? O absolutismo, ele se fundamenta no poder divino, beleza? Mas a gente estudou agora há pouco, eu acabei de falar, que o iluminista ele não aceita essas explicações. Como assim? Porque Deus quis. As coisas precisam ter uma razão, uma lógica, não é isso? Precisa ter uma explicação científica. Então, alguns pensadores iluministas, eles ficaram muito famosos, e como eu falei, o pensamento desses caras mudou o mundo, inclusive formulou o mundo que a gente vive até hoje. Por que tem uma fotozinha de Brasília ali? Você está vendo ali o Congresso, o Tribunal Supremo da Justiça, né? E assim por diante. O que tem a ver, professor, uma foto de Brasília, se a gente está estudando um negócio de 1700 e bananinha aí, sei lá de quanto? O que uma coisa tem a ver com a outra, professor? Muito simples, meu caro. A ideia que essa galera teve na França foi tão importante, mudou o mundo de tal forma que ela é usada até hoje. Algumas dessas ideias, então, para você ter uma noção. Teve um inglês chamado John Locke, e ele dizia o seguinte: a Emily disse que gostou de mim. Valeu, Emily. Que bom que você gostou da aula. Muito bom. O John Locke era um inglês que ele dizia o seguinte: mano, existem direitos que são naturais. Quando um bebezinho sai da barriga da mãe, ele já tem alguns direitos. Tá entendendo? O John Locke foi o primeiro cara a perceber isso. Tipo assim, não tem direitos que só surgem depois de você virar um adulto, alguma coisa assim. Para o John Locke, você, pelo simples fato de estar vivo, tem direito a algumas coisas. E isso é muito louco, porque hoje em dia a gente chama de direitos humanos. Você imagina que antes do John Locke, direitos humanos não existiam? Tipo assim, um bebê escravo não era uma pessoa, era uma coisa. Ele é um objeto, ele não é uma pessoa. Do chat ou da aula? A galera tá perguntando. Eu também acho que vocês gostaram mais do chat, mas tá de boa. Então, antes do John Locke, existiam classes de pessoas que eram vistas como coisas. Tá entendendo? Não é à toa que, quando o pensamento do John Locke, por exemplo, chegou aqui no Brasil, a gente acabou libertando os escravos. Professor Afonso, tem como voltar à imagem anterior que eu estou copiando? Cauã, eu vou voltar rapidinho enquanto eu continuo explicando o John Locke, beleza? Mas não se preocupa que esse PDF vai estar lá na plataforma também se você perder alguma coisa. Tranquilo? Professor, espera aí que entrou um passarinho dentro de casa.
Ixi, Maria, tomara que não seja um urubu. Pera aí, rapidinho. Continuando, queridos. Então, o John Locke ele teve a ideia genial e revolucionária de que algumas pessoas nascem com direitos. Aliás, todas as pessoas nascem com direitos. Priscila está perguntando, é para copiar? Priscila, não é obrigatório, mas eu aconselho você fortemente a escrever tudo, justamente para fazer a informação entrar no seu cérebro, beleza? Continuando então. O John Locke dizia, só de você nascer um ser humano, você tem direito a 3 coisas. A vida, a liberdade e a propriedade. Beleza? Isso é revolucionário porque, antes do pensamento do John Locke, a escravidão, por exemplo, era algo normal. Existem pessoas que não são pessoas. O John Locke foi o cara que mudou isso, certo? E até hoje, claro, a gente usa o pensamento dele. Um outro pensador importante, também iluminista, era um cara chamado Voltaire, é esse segundo ponto aí. Voltaire dizia o seguinte, as pessoas precisam ter liberdade de se expressar. O fato de um rei não gostar do que eu falo não significa que eu esteja errado. E hoje em dia isso também ainda é muito válido, como eu falei lá no início, você tem o direito, por exemplo, de gostar de funk. Não é errado você escutar funk. Em um ambiente religioso da Idade Média, se você saísse por aí falando pornografia em público, você seria preso, né? Porque era imoral e tal. Se eu não copiar agora, quando vier no Google Sala de Aula, exatamente, pode copiar depois para os preguiçosos de plantão. Eu aconselho que você escreva enquanto eu falo, para você aprender mais. Mas o caderno é seu, o problema também é seu. Aliás, isso é uma regra muito clara na minha aula, viu, galera? Você é problema seu, beleza? Eu estou aqui ensinando, se concentra para aprender, beleza? Se você demole, ficar matando aula e não estuda nada, é problema e não é problema meu. Tranquilo, queridos? Pois bem, então Voltaire dizia, o fato de você falar uma coisa que as pessoas não gostam não significa que você esteja errado. Você tem que ter direito de se expressar. Olha que coisa incrível. A liberdade de expressão é um pensamento também que a gente usa até hoje. O erro do aluno de hoje em dia é deixar para copiar depois e nunca copiar. Pois é, Maria, é um dos erros, né? Gente, a aula tá aí, esquece o chat. Eu também aconselho, hein? Sigam o conselho do Vitor, esqueça o chat. Terceiro carinha, e é por causa desse carinha que tem a foto de Brasília aí, prestem atenção. O Montesquieu. Montesquieu disse o seguinte, a democracia é um poder onde as pessoas possam participar. Esse papo de rei manda e a gente obedece está errado. Nós precisamos de leis. E a lei é uma parada muito complexa, muito difícil de se entender, mas que é perfeita. Porque preste atenção, a lei, ela se fundamenta em 3 poderes diferentes. Você tem primeiro o poder legislativo, que são nossos deputados e senadores. Eles vão escrever uma lei lá dizendo é proibido matar pessoas por qualquer motivo. Matar é crime. Isso é uma lei, beleza? E aí, o legislativo escreveu essa lei, beleza? Então, para quem tiver com o caderno aí, legislativo escreve as leis, beleza? E aí entra o segundo poder, o judiciário, que são os juízes, os advogados, eles vão julgar a lei, eles vão ler o que foi escrito lá e não, realmente matar não é legal, pá, deveria ser proibido, eu concordo. O judiciário ele vai julgar, ele vai dizer, beleza, isso aqui está de acordo, essa lei aqui é uma lei boa, beleza? E o terceiro poder, vocês estão vendo aí de Brasília, tem a Praça dos Três Poderes, já devem ter ouvido falar. O terceiro poder é o executivo, que é o poder lá do governo que vai dizer, opa, tem uma lei nova dizendo que é proibido matar. Então vamos colocar a polícia na rua aqui, vamos botar o exército para cuidar das pessoas aqui, e se uma pessoa matar a outra, ela vai ter que ir para a cadeia, porque matar é proibido. O executivo, então, é o poder que faz a lei acontecer. Tá entendendo? Esses 3 poderes são maravilhosos, porque pensa bem, vamos supor que a gente tenha um rei maluco, igual o rei da França, só que é um presidente, beleza? Para quem não gosta do Bolsonaro, pode dizer que é o presidente Bolsonaro. Para quem não gosta do Lula, lembra da época que o Lula era presidente. Aí tem esse maluco lá governando o poder executivo. Se o governo dele não for bom, os outros 2 poderes podem tirar esse cara, igual um impeachment, por exemplo, como aconteceu com a Dilma Rousseff. Tá entendendo? Então, os poderes, eles evitam que surja um tirano, igual um rei, por exemplo, que ele manda, todo mundo obedece, se você desobedecer, você que se dane, a gente te mata. Tá entendendo? Essa ideia do Montesquieu é perfeita para a democracia porque ela não permite que surjam ditaduras, por exemplo. Diga, quem me chamou aí, falou, professor, pode falar. Estou ouvindo.
Quais são as leis mesmo? Tem problema linguagem informal? Vitor, depende do que você chama de linguagem informal. Lembra que isso aqui está sendo gravado e lembra que o diretor da escola faz parte da sua sala de aula. Então, se ele for assistir a gravação e tiver você xingando aí, o problema, mais uma vez, é seu. Beleza, querido? Então, fique atento com a linguagem informal aí. Fique à vontade por sua conta e risco. Então, por que a ideia do Montesquieu é incrível? Não falo mais tipo. Certo. Alguém tinha perguntado aí quais são as leis. Não são as 3 leis, são os 3 poderes que eu estava falando. É o legislativo, que escreve as leis, o judiciário, que julga as leis e as pessoas, e o executivo, que faz essas leis acontecerem. Beleza? São esses 3 poderes aí do Montesquieu. Não se preocupa, porque eu vou falar mais sobre o Montesquieu nas próximas semanas. Hoje, como eu falei lá no início, é só um resumão. Belezinha? Ah, sim, detalhe. Eu estou em casa dando aula, então de vez em quando minha filha vai passar ali no fundo, igual agora. Vocês não se importem, não, beleza? É que eu sou babá também, né? Eu sou pai, professor, babá e assim por diante, não é? E o último pensador importante que a gente vai ver aí do iluminismo é o carinha chamado Rousseau. E o Rousseau, ele teve uma ideia maravilhosa. Já está acabando, meu Deus? Já está acabando, Vitor, graças a Deus, né? Eu sei que eu sou chato, eu sei, me perdoem, tristeza. Daqui a pouco você tá livre para jogar Free Fire, cara. Relaxa. Tô brincando. Então, é não, professor. Não é não. Tá bom, galera. Entendi. Obrigado. Vocês são uns amorzinhos. Então é o seguinte. Qual foi a ideia brilhante que o Rousseau teve? O Rousseau disse, mano, eu acho que todo mundo é igual. O fato de o rei ter nascido com direito a alguém limpar a bunda dele não torna ele melhor do que ninguém. Eu acho que todos os seres humanos são iguais. Olha que ideia revolucionária do Rousseau. Ele dizia o seguinte, tá aí também a mais, né? Não sei o quê, uns amorzinhos. Uns amorzinhos, né, Ed? Fala sério. Vou ficar no Free Fire, olha só, Bianca. Então é o seguinte, você é muito legal. Ah, obrigado, Gustavo. Vocês é que são legais, cara. Então, o Rousseau estava dizendo o seguinte, mano, todo mundo é igual. O fato do Bolsonaro ser o presidente e eu ser só o professor não nos torna diferentes. Nós somos seres humanos do mesmo jeito. A gente só está em posições diferentes. Tá entendendo como isso é louco? Por quê? Se você perguntasse na Idade Média se um rei é igual a um escravo, o cara na Idade Média ia te dizer de jeito nenhum. O rei, ele é superior. A raça dele é melhor, ou a espécie dele é superior. Eles tinham esse pensamento de que existia alguma... Vem X1, professor, no Free Fire. Samuel, eu só acredito que eu nunca joguei Free Fire, eu nem sei, assim. Eu jogo World of Tanks, na verdade, jogo de tanque de guerra, bem legal. Mas depois a gente combina de jogar aí, beleza? Então o Rousseau ele vai contradizer essa crença que as pessoas tinham na Idade Média de que dentro do corpo do rei existia alguma coisa que tornava ele superior. O Rousseau vai dizer, mano, coisa nenhuma, todo mundo é igual. Um plebeu é igualzinho um rei. A única diferença é que o rei tem uma coroa na cabeça. Eles são humanos igual. Tá entendendo como a ideia desses caras é importante, então? Sem esses caras, a gente estava ferrado, porque ainda ia ter escravidão, ainda ia ter, sei lá, governos absolutistas, a gente não ia ter a democracia. Basicamente, o mundo moderno surgiu graças ao iluminismo. Galera do chat aí, lembra que essa semana eu vou colocar atividade, hein? Vocês estão tudo distraídos aí, pá, viajando. Se liga, se liga. Então, esses pensadores iluministas, eles foram responsáveis por criar a mentalidade do nosso mundo moderno. As coisas que hoje são básicas para a gente nasceram com esses caras. Beleza? Democracia, igualdade, direitos naturais e assim por diante. Eu parei, isso mesmo. Não sei se você parou de jogar ou se parou de falar no chat, mas qualquer um dos dois é saudável. Então veja bem, esses caras eles diziam, mano, o rei manda em todo mundo porque a galera é burra. O servo acredita que o rei veio de Deus, que ele é divino, e aí ele obedece o rei. Se o servo, se o escravo não fosse tão burro, ele não obedeceria a um governo tirano. Então, a solução para as pessoas viverem livres, em democracia, com liberdade e tudo isso, é elas terem conhecimento. Ninguém, absolutamente ninguém, vocês quando marcar X1 com o professor. Ia lá, quero ver, hein? Ninguém, absolutamente ninguém, nada. Cara, eu vou levar uma sova, porque tipo, vai ser minha primeira partida no Free Fire, eu vou jogar logo contra vocês viciadinhos, né? Tipo, eu vou estar ferrado, cara. Ai, ai, relaxa, relaxa.
Um dia a gente combina isso daí, eu prometo. Pois bem, então como é que um iluminista poderia mudar isso? O servo só obedece o rei, malucão, porque o servo é muito burro. Beleza? Então como é que a gente faz o escravo ser menos burro? Como é que a gente faz as pessoas comuns aprenderem coisas novas, né? Terem acesso ao conhecimento? Antigamente a igreja escolhia o rei, né, professor? Exatamente, Rubens. O poder absolutista vinha da igreja. Era a ligação entre Estado e clero. Beleza? A gente vai estudar isso daí na Revolução Francesa. Tranquilo? Então, como é que a gente torna as pessoas menos burras? Os iluministas tiveram uma ideia, então. Olha, vamos nos reunir e escrever todo o conhecimento humano em uma série de livros. E a gente chama esses livros de enciclopédia, que em grego significa reunião de saberes. Quando a gente reúne todos os saberes no mesmo lugar. Beleza? Parem de falar de jogo aí, se liga, vocês estão perdendo aprendizado, é sério. Antes do iluminismo, então, os livros eles eram mantidos trancados dentro das igrejas, beleza? A igreja controlava o que você podia e não podia ler. Desse jeito, você ficava sempre bem burro e obedecia ao padre e ao rei. Tá entendendo? Os enciclopedistas, então, esses estudiosos iluministas, eles falavam, cara, vamos escrever esse livro, então, a enciclopédia, para passar o conhecimento para as pessoas, porque aí eles vão ser livres. O conhecimento liberta. Olha que frase poderosa, né? Desse modo, então, eles começaram a reunir todo esse conhecimento que eles tinham num livro só. Tinha um cara que estudava muita matemática, ele começou a escrever tudo que ele sabia de matemática em um livro. E esse livro ia ser guardado junto com um cara que sabia tudo de história. Beleza? Ele sabia tudo de história, ele ia escrever num outro livro tudo que ele sabia de história e ia guardar junto com o livro de matemática. O outro cara que estudava as plantas, biologia, os animais, escrevia tudo que ele sabia sobre esse assunto e guardava junto com os livros de história e matemática. Aí vocês estão vendo uma foto aí de um monte de livrozinhos todos juntos. Então o rei ficava abaixo da igreja. Rubens, basicamente o rei mandava junto com a igreja, o povão embaixo obedecia. Tá entendendo? Tinha o rei e a igreja lá no topo e o povão embaixo obedecendo. Era assim no antigo regime. Beleza? Então, vocês estão vendo na foto aí uma foto de uma enciclopédia da moda antiga, antes da internet. Quer aprender a jogar Free Fire? É os caras. Então, antes da internet, a enciclopédia era mesmo em forma de livros. E hoje em dia, essa enciclopédia ainda existe, beleza? É a própria internet, ou se vocês quiserem um site especializado, eu coloquei uma foto aí, tem a Wikipédia. Claro que tem muita informação errada aí na Wikipédia, porque qualquer um pode escrever lá, mas a ideia é a mesma, reunir conhecimento para todo mundo ter acesso. Ashley, eu concordo com você, tá ficando chato. Chato bagarai. Ainda bem que eu não estou aí presencial para ficar gritando com vocês e dando advertência, né? Na escola presencial ia estar rolando advertência. Ai, meu Deus. Cruzes. Aí fica falando, ai, o professor é chato porque ele dá advertência, mas não cala a boca. Aí também era. Não se empolguem. Segura esse chat aí, não se empolguem. Continuando. A enciclopédia, então, foi a iniciativa dos iluministas de democratizar o conhecimento, porque conhecimento é igualdade. As pessoas que adquirem conhecimento, elas têm mais acesso à liberdade. É por isso, por exemplo, que hoje em dia é obrigatório vocês estarem matriculados numa escola. Se o seu pai não te matricula numa escola, ele pode ser preso lá pelo pessoal do Conselho Tutelar. Sabiam disso? Você tem o direito à educação, porque o conhecimento é o que vai tornar você consciente de que você é livre. Então, você é obrigado a desenvolver conhecimento. Você está entendendo isso? Você é obrigado a estar na escola. O seu pai é obrigado a te matricular. Isso tudo é obrigação. Você não tem o direito de ser burro. É mais ou menos isso. Olha que cabuloso. Porque sem conhecimento, você se torna um escravo. E nós não temos mais espaço para escravos na nossa sociedade. Está entendendo isso? Então, não seja burro, você nem tem esse direito. Uma pessoa que você vê aí falando bobagem pela rua porque é muito burro, pode dizer, essa pessoa não está exercendo os direitos dela, ele é quase um criminoso, beleza? Então, ideias como a criação da enciclopédia, elas partiam do princípio de que o conhecimento era necessário para promover a igualdade. O Rousseau tinha dito lá, todo mundo é igual, ninguém é melhor do que ninguém, só ocupam posições diferentes. Então, o que vai promover essa igualdade entre as pessoas é esse conhecimento. Quando você é burro, você é inferior, certo?
Um cara que é inteligente, que tem um conhecimento, ele vai conseguir um emprego melhor e vai ter mais dinheiro e vai viajar, enquanto o burro vai ter que ficar lidando com problemas como desemprego. Você está entendendo isso? Meu Deus, professor, você está dizendo que todo desempregado é burro? Não. Tem muita gente boa, inteligente, que está desempregado. Mas todo burro corre mais risco de ficar desempregado. Está entendendo? Nem todo desempregado é burro, mas quase todo burro fica desempregado. É mais ou menos isso. Está entendendo? Então, pessoas que tivessem mais conhecimento, elas não aceitariam os desmandos de um rei que era legitimado só pela religião, por exemplo. O padre dizia, obedece o rei porque Deus quis. E a pessoa inteligente vai falar, não, nada a ver. Nada a ver, eu não tenho que obedecer esse cara. Certo? Pois bem, na economia, o iluminismo, não preciso dizer, que também mudou o mundo. Minha mãe tá tipo, que viagem é essa, doida? Ah, é porque a aula é muito diferente, cara. A história, a nossa primeira aula, ela tem que ser interessante, não é? Se eu ficar, tipo, só lendo um livro para vocês, não vai ser nada interessante, vocês vão ficar só falando bobagem no chat, mais ou menos como já está, né? Rolando. Se agora, eu falando desse jeito, vocês estão desse jeito aí perdendo tempo, imagina se a aula tivesse mais chata do que isso, né? Então, qual foi o papel do iluminismo na economia do mundo moderno que estava nascendo? Faça o seu canal, professor. Então, Samuel, não é um canal profissional, não tem nenhum nome, é só o meu nome normal lá. Mas eu vou dar uma estilizada nele depois. Vou bolar um nome legal de história aí e tal. Mas por enquanto é só um lugar onde eu subo os vídeos de gravação de aula, beleza? Para vocês poderem assistir depois. Tranquilo? Eu vou passar o link para vocês lá pela plataforma. Aliás, já tem. Todos os meus vídeos que estão na plataforma estão no meu canal do YouTube. É só clicar lá e se inscrever se quiser, né? Para ter as aulas ao vivo lá. Então, a economia no século XVII ela se baseava em escravidão e colonialismo, como eu falei agora há pouco. Pensadores iluministas como Adam Smith, que é esse carinha da foto aí que vocês estão vendo com a peruquinha branca, e também o Frederic Bastiat, que foi um dos primeiros anarquistas da história, que questionava a autoridade do governo, eles buscavam alternativas de promover justiça na economia. Ou seja, vamos tornar a riqueza acessível para as pessoas pararem de morrer de fome, por exemplo. Beleza? Então, o liberalismo econômico, que nasceu com o iluminismo, era um pensamento que defendia liberdade aplicada à economia. É a ideia radical de que o seu dinheiro é seu. Ninguém pode roubar de você, nenhum governo pode ficar pegando de você. O liberalismo é a ideia, então, que diz a riqueza que você produz é sua. Olha essa frase, então, do Adam Smith, ele está dizendo, a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Então, não é por quanto o presidente de um país é rico que você sabe se o país é rico, é pela riqueza do povo. Se não tem pobres, se as pessoas não passam fome, então o país é rico. Beleza? Esse é o pensamento iluminista aplicado à economia. Tranquilo. Até agora está claro que é iluminismo para vocês. Lembrando que isso é só a introdução. Nas próximas semanas aí a gente vai continuar estudando o iluminismo. Beleza? O Adam Smith foi o nosso último pensador de hoje. É melhor prestar atenção. Pois é, Cauã, eu concordo. Senhores, no mais, eu segurei vocês aí por 40 minutos. Olha que loucura, a gente ficou 40 minutos estudando iluminismo. Olha que coisa boa. Nessa semana vai ter uma atividade ainda. Eu pretendo colocar pelo menos uma atividade por semana, beleza? Pode ser que tenha mais, pode ser, não sei. Vamos ver se vocês não vão ficar cheios de dever para fazer, mas a princípio o mínimo é uma por semana. Não achou o canal? Não se preocupa, Cássio. Eu vou pôr todos os links na plataforma, você acha por lá. Tranquilo? A Ashley está dizendo, é muito pouco, professor. Já acabou? Maria, sim, por hoje, como é mais introdução, nossa primeira aula ao vivo, eu não planejei uma aula muito longa para não deixar vocês muito cansados, beleza? Pode ser que outras aulas durem 1 hora? Pode ser que sim, mas depende. Hoje é porque eu quis resumir mesmo para não ficar muito puxado para vocês. Tranquilo? Queridos, vocês querem que volte em algum ponto da apresentação? A galera que está com o caderno aí, se precisar eu volto. Vocês têm um tempinho aí. Acredito que ainda tem uma aula depois, não sei se vocês vão ter aula. Acho que hoje não, né? Hoje é só história, eu acho, né? Então, a gente tem um tempinho aí, se vocês quiserem bater um papo. Deixa eu interromper a gravação, inclusive, porque não faz sentido deixar para o pessoal de depois. Olha o Cauã aí. Oi, Cauã, você está com a câmera ligada, tá bonitão.